Graça Cast no ar, para você que sempre às quartas-feiras nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso encontro semanal com o nosso pastor Aloísio Silva. E para você que ainda não segue o pastor nas redes sociais, você está perdendo, hein? Olha a chance que Deus está te dando de ficar acompanhando o pastor que flui no Espírito da Graça e tem todos os dias postagens para te abençoar. Segue lá no Instagram, @LuísioASilva, e também entre no portal escoladagraça.com. Todas as palavras que você ouve, tanto na Vinha FM como no YouTube do pastor, estão disponíveis na íntegra lá no escoladagraça.com. Não deixa de acessar. E sem mais delongas, eu cumprimento ele, que semanalmente vem estar conosco aqui e nos surpreende com respostas espontâneas. Uma vez eu disse assim: o senhor tem que separar histórias, pastor. Ele falou: não, eu quero espontaneidade. Então, é sobre isso que o Escola da Graça está aqui para fazer. Pastor Aloísio, uma ótima tarde para o senhor, pastor. Boa tarde, pastor Guilherme. Você sabe essa coisa de juntar história? Eu acho que, para ser sincero, eu só lembro quando eu tô conversando. Se eu sentar assim na minha casa, na mesa, e falar assim, vou separar a história, assim, eu não lembro de nada. Não lembro de nada. Então, na verdade, eu já percebi que eu preciso de ser provocado de alguma forma, por alguma pergunta, alguma coisa. Aí minha memória funciona. É uma coisa misteriosa. Mas é uma alegria estar com todos vocês hoje aqui. Tenho certeza que você vai ser abençoado e edificado. Aleluia! E a gente percebe isso na prática, pastor, que à medida que a gente pergunta, vai surgindo as respostas maiores e fica melhor ainda. Pastor Luiz Rigonato, que inclusive está aqui para fazer perguntas hoje e também participar dessa conversa maravilhosa. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Guilherme. Que alegria estar com você, estar com o pastor Aloísio, que é sempre um arquivo de resposta. O pastor Aloísio, ele tem essa habilidade, né? Essa capacidade de, quando provocado pela Bíblia, é muito bom. E sempre que a gente provoca, ele é um arquivo vivo bíblico. E eu tenho um privilégio de sentar com ele sempre, aliás, toda semana. E hoje, mais uma vez, um privilégio estar aqui para provocá-lo, né? E compartilhar aquilo que ele tem de sobra, que é a palavra de Deus. E, mais uma vez, eu, pastor Marcos Mota, que está aqui conosco, vamos conversar das riquezas da palavra. Aleluia! Bom, para você que está acompanhando, já manda sua mensagem, encaminhe. Nós temos separados aqui perguntas que nós vamos falar ao longo do podcast. Não sem antes cumprimentar nosso pastor Marcos Mota. Pastor Marcos Mota, que inclusive também teve um episódio que o senhor esteve aqui, pastor Marcos, que o senhor ficava maravilhado com as respostas, que nem perguntava, estão maravilhado. Mas uma coisa eu sei, pastor Marcos, tem construções acontecendo e hoje nós vamos construir algo novo. O senhor que é um especialista em obra vai nos ajudar. Boa tarde. Muito boa tarde. Para mim é motivo de alegria estar aqui realmente participando dessa edificação, né? Porque a palavra de Deus, ela realmente edifica casa para Deus e edifica uma obra de Deus na nossa vida, na vida de cada pessoa, né? Sim. Essa é a mensagem, né? A mensagem do Evangelho que o Senhor Jesus veio para trazer para nós, né? Essa esperança, né? Uma esperança maravilhosa de podermos estar com Ele. E estar aqui com o pastor Aloísio e com o pastor Rigonato, para mim é motivo de muita alegria saber que nós estamos aqui participando dessa edificação da casa de Deus. Aleluia! Deixa eu já então iniciar aqui a pergunta do Ives Dornelas, pastor Aloísio, que inclusive perguntava aqui nos bastidores. É uma experiência, não foi nem tanto uma pergunta, mas ele disse o seguinte: paz, pastor Aloísio, estou assistindo sempre o programa Escola da Graça pelo YouTube, e dia desses eu lembrei da minha infância na roça. Meu pai é um homem simples, trabalhador. Ele dividia o nosso tempo entre escola, trabalho e brincadeiras. No fim de semana, ele sempre acordava de madrugada para ir para o culto. A vida era difícil, mas cheia de ensinamentos. E apesar da dificuldade, ele nos ensinava com amor. Ele colocou aqui, meu pai já partiu, mas a semente ficou. Todos os filhos são pessoas de bem e nunca esquecemos do que ele dizia: em tudo dai graças. Com esse princípio, crescemos gratos a Deus pela vida e os ensinamentos do nosso pai. Só para dizer mesmo, pastor, graça é viver o reino. Não é isso mesmo? Aleluia. Deus te abençoe, Ives Dornelas. E que você pratique o que seu pai te ensinou de fato todos os dias. Todos os dias. Ações de graças é algo que tem a ver com a graça.
né? Quando você crê realmente que recebeu sem merecer, você é grato. Aquelas pessoas cheias de merecimento, de justiça própria, elas não têm que agradecer ninguém. Então, se a pessoa, por exemplo, é bem-sucedida e ela não dá graças, porque ela diz, não, eu me esforcei, eu estudei, eu trabalhei, eu que fiz. Então, ela merece. Então, ela não é grata, não é verdade? Mas tudo que nós temos pela graça de Deus. Aleluia. Então, o que se espera, se você quer ter favor de Deus, é que você seja grato. Gratidão não existe na natureza. Então, gratidão é algo produzido pelo Espírito, é algo de Deus. Crianças também não nascem com gratidão, né? Você não vê nenhum bebê agradecendo o pai e a mãe, porque não ocorre a eles isso. Porque a criança se acha o centro, e na verdade acaba sendo mesmo, das atenções da família. Então, ela pensa que ela merece tudo e mais. Sim. Então, para ela aprender ações de graças, para ela aprender a compartilhar, para ela chegar ao ponto dela pensar, puxa vida, eu tenho muito mais do que eu mereço. Você vê, é um trabalho exaustivo do pai e da mãe. Pastor, significa que gratidão é fruto de maturidade? Também. Gratidão é resultado de maturidade. E por que você é maduro? Porque você chega à conclusão que você não é melhor, que você não tem merecimento nenhum, que você que você é pecador, entende? Isso é maturidade. O que é imaturidade? É você se achar o máximo, o melhor, o bom, entendeu? Isso é imaturidade. É não se enxergar, é não ter espelho em casa. Quando você tem um espelho, você se olha à luz da palavra, o resultado é sempre gratidão. Mas a pergunta dele no final é que, não sei se é pergunta ou afirmação, que viver na graça é viver no reino de Deus. Isso. Essa é uma expressão bonita. O que é o reino de Deus, né? O reino é o lugar onde um soberano governa. Então, o reino de Deus é o lugar onde Deus governa. Então, se Deus governa no seu coração, o seu coração foi inserido no reino dele. Faz parte agora da área, vamos dizer assim, de influência do reino de Deus. Amém. E como você faz isso? Quando você aceita pela graça o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando você aceita pela graça, entendendo que não é por obras e compreendendo que não é por esforço, e você recebe o dom da vida eterna, da salvação, então você se torna parte do reino de Deus. Aleluia! Vamos então à pergunta do Natan. Ele mandou um vídeo para nós aqui. Nós temos sempre aí as participações por vídeo. Os irmãos que vêm participar presencialmente do culto, pastora Luiz, aqui na Igreja Videira, no Bueno, têm a oportunidade também de filmar conosco a nossa equipe. Então, se você quiser fazer uma pergunta através do vídeo, venha participar conosco, culto de celebração, aos domingos, iniciando às 10 horas da manhã. O Natan perguntou da seguinte forma, nós vamos rodar o vídeo aí agora. Olá, pastor Luiz, aqui é o Natan Moreira. Queria fazer uma pergunta para você. Como a gente deve manter a nossa fé em meio às incertezas, em meio a alguns sofrimentos, em meio a algumas lutas? Essa é a minha pergunta para você. Muito obrigado. Muito bem, essa é uma pergunta muito justa, porque todos nós passamos por lutas, né, tribulações, situações em que nos sentimos meio perplexos. A perplexidade faz parte da vida. Agora, tudo isso acontece porque vivemos nesse mundo caído. Esse mundo é um mundo caído e que ainda está debaixo de maldição. Deus disse para Adão, maldita é a terra por tua causa. E agora a terra vai produzir coisas que antes não produzia. Então vai aparecer bactérias e vírus que antes não existia. Vai aparecer espinhos e abrolhos, não é? Por causa disso. Então, tudo veio como consequência da queda do homem. Por isso, todos nós estamos sujeitos a intempéries. Todos nós, sem exceção, estamos sujeitos. Agora, se você é alguém que conhece a Deus, você tem uma enorme vantagem. Por quê? Deus agora está do seu lado. Pastor, mas Deus não está do lado de todos. Deus está pronto para ouvir, né, o pedido de socorro de todos. Mas Deus não pode intervir sem que você peça.
Quando você ora, você está autorizando o Senhor a agir na sua vida. Aleluia. Quando você deixa de orar, você desautoriza. Deus não pode agir na sua vida à revelia da sua vontade, desrespeitando a sua liberdade de escolha. Não é? Você não quer ganhar esse presente. Você não quer esse presente. Mas eu insisto, eu forço e você tem que levar. Veja, isso não é elegante, não é nobre. Deus não faz isso. Sim. Não é? Então, os presentes de Deus são pedidos, são requeridos por nós em oração. Esse é o primeiro ponto. Então, se está passando por luta, esse é o momento principal de você orar. Eu sei que vai ter aquelas vozes de acusação que vão dizer, você não tem sido fiel. Você não merece. Você não merece. Agora, na hora da luta, você vem orar. Você é o culpado. Esse problema foi você que fez. Você mesmo que causou o problema, não é? Então, vai vir essas vozes de condenação, mas mesmo assim você precisa de firmar o seu coração e a sua fé na primeira verdade. Deus é bom. Glória a Deus. Então, você tem que crer que Deus é bom, porque parece que as pessoas vivem o tempo inteiro se relacionando com um Deus que ele não quer te abençoar. E aí, na cabeça dessas pessoas, oração é pegar o braço de Deus e você implorar, insistir, quem sabe ele vai se quebrantar e te abençoar. Isso é imagem muito ruim de Deus, não é imagem bíblica. Então, aquele que não negou o seu próprio filho, vai negar o que para você agora? Sim. Então, creia que Deus é bom. Essa postura é que as pessoas, elas confundem aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus é bom. Deus, hoje eu mencionei sobre isso na live que eu fiz, pastor, porque as pessoas confundem a obra de Deus com a obra do diabo. E aí, o senhor falou algo poderoso aqui hoje, que as pessoas precisariam compreender com mais clareza, pastor, que é a respeito de que Deus não vai fazer nada sem o homem consentir, autorizar, porque Deus deu a terra para o homem. Não é isso, pastor? Isso, o que acontece é que Deus deu para cada homem a liberdade de escolha. Então, alguém talvez está me ouvindo, né, e é mais teólogo, vai dizer, não, essa palavra está falsa, porque Deus é soberano. Ele é soberano, ele age como quer, quando quer, como bem entende. Sim, mas na soberania dele, ele estabeleceu princípios que ele próprio não vai desrespeitar. Então, ele estabeleceu que nós temos liberdade de escolha. Você tem liberdade de escolha. Então, Deus respeita isso. Por isso, use a sua liberdade para autorizar Deus te abençoar. Então, lembra, ele é bom. Segunda coisa, lembra que você é amado. Porque não adianta você também crer que Deus é bom se você acredita que ele não gosta de você. Eita, é ruim. É muito ruim. Se você acredita que Deus não gosta de você, como você vai orar? Como você vai crer? Não é verdade? Ah, pastor, mas eu tenho muita coisa errada na minha vida. Bom, se Deus for gostar dos bonzinhos, filho, ele vai gostar de quem? Entende? A Bíblia fala que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de maneira tal que deu seu próprio filho. Então, você tem que crer que você é amado. E olha, as circunstâncias às vezes querem nos convencer que não somos amados. As mentiras malignas, né? Se Deus te amasse mesmo, você não teria luta. Não, essa não é a verdade. A verdade é, porque Deus te ama, ele vai te dar vitória no meio da luta. Amém. Mas a luta é uma parte que cabe, é uma porção que cabe a todos os homens. Pastor, tem até algumas expressões. Por exemplo, o cristão fala misericórdia. É uma frase que a gente usa, né, sempre. E no caso, se a gente pedir misericórdia para Deus, nós estamos dizendo que então ele ainda não teve alguma coisa. Ele não deu assim. misericórdia. Essa é uma coisa muito ruim. Você pediu o que você já tem. É muito ruim tentar entrar no lugar onde você já está. Entende? Você cria um paradoxo, uma contradição que não tem solução. Você já está aqui. Não, mas eu quero entrar. Mas você já está, sim, mas eu não sinto. Entendeu? Quer dizer, eu não preciso sentir que eu estou dentro. Eu estou dentro. Não é verdade? Sim. Então, essa coisa de pedir misericórdia tem muito a ver exatamente com a terceira coisa que eu ia falar. Sim. Se você é filho, ore como filho. Amém. Ore como filho. A maior parte das pessoas que são evangélicas, né? Eu creio, nascidas de novo, não tem completa consciência ou uma consciência permanente de que são amados por um Deus que é bom e que são filhos. Pastor, qual que é a diferença? Então, essa pessoa que fica clamando misericórdia,
ela está implorando. Sim. Entendeu? Agora, você chega diante de Deus implorando quando você é um pecador, distante de Deus. Mas quando você é filho, sua postura tem que ser outra. Não é verdade? Então, qual criança que chega para o seu pai ou a sua mãe e diz, por favor, eu te peço, por favor, me dá um almoço, só hoje, eu vou ser bonzinho. Quer dizer, isso deixa o pai perplexo. É ruim. É muito ruim para a família, para quem está assistindo essa cena, para todo mundo. Então, filhos não fazem isso. Filhos têm confiança. Não, eu sou filho, eu estou em casa, a comida está pronta, eu quero comer. E ninguém fica ofendido dele falar que quer comer, entendeu? O filho não tem nem vergonha, pastor. Ele pede na maior cara dura. Uma cara de pau. E aí você vai encontrar os piedosos que dizem que você não deve pedir, só agradecer. Ou pior ainda, que você não deve ficar pedindo a Deus nada, porque o que você quer é apenas Deus. Veja, o Senhor é galardoador dos que o buscam. Amém. Não é? Então, nenhum pai fica ofendido quando o filho pede pão, pede comida. E nenhum pai nega, inclusive. Mas muitos filhos não acreditam nisso. E ficam implorando, misericórdia, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim, só dessa vez, tem misericórdia. Por quê? Porque na cabeça dele ele errou tanto, ele pecou tanto, que agora ele precisa de muita misericórdia. Senão Deus não vai fazer na vida dele. Pastor, tem uma ideia constante também, assim, apesar de Deus, ser pai, mas aquela expectativa contínua de que Deus amaldiçoa, porque eu sou pecador, eu errei tanto, e todo homem parece que tem uma percepção contínua, né, de acusação, de maldição e de uma hereditariedade de maldição. Porque... Esse ensino de maldição hereditária é um ensino muito comum no meio evangélico. Não é? Mas isso não pode estar de acordo com o evangelho. Por quê? Porque Gálatas 3,13 diz o quê? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Quando aconteceu isso? Na cruz. Amém. Em que época? 2000 anos atrás. Então, como que você pode ter maldição hoje se Cristo já te redimiu, te livrou da maldição? Então, eu não estou dizendo que não existe maldição hereditária. Existe. Mas não para você que nasceu de novo. Você que nasceu de novo não tem mais maldição na sua vida. Amém. Ah, mas e por que eu estou sofrendo essas coisas? Bom, há muitas explicações, mas não é maldição na sua vida. Entende? Quando você acredita em maldições e vive esse tempo inteiro consciente, né? Eu chamo isso consciência de distanciamento de Deus. Uma percepção de culpa contínua, né, pastor? Deus está longe de mim. Eu preciso trazer Deus, né? Deus não está próximo de mim. Ele está o tempo inteiro consciente de distância. Ele não tem consciência de presença. Agora, a Bíblia fala que nós fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Então, já estamos aproximados. Você não é aproximado porque cantou um corinho bonito. Eu sei que é muito bom cantar uma canção que toca na gente, mas preste atenção, você não vem para o culto para ficar mais perto de Deus. Às vezes eu vejo placas de igrejas, né? Venha ficar mais perto de Deus aqui, né? Agora, se você está indo naquele prédio ficar mais perto de Deus, quer dizer, onde é que você está no seu dia a dia? Pois é. Não é verdade? Então, essa sensação de que eu preciso chegar porque eu estou longe, eu me aproximar porque eu não estou perto. Não, você já foi aproximado pelo sangue. O que te aproxima não é a música, o louvor, essas coisas são ótimas, mas você vai louvar porque já foi aproximado. Amém. Pastor, tem uma palavra que eu gosto mais, é aquela palavra quando chega. Você pode ter acesso ao trono da graça, é a palavra confiadamente. Confiadamente, meu Deus, porque confiamos não naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Cristo fez por nós. Essa palavra no grego significa com ousadia. Com ousadia. Ousadia. Então, por que ousadia? Porque todos nós somos pecadores. Você comete pecado. Exatamente. E por você mesmo, você nunca vai se sentir qualificado para se aproximar. Exato. Mas quando você entende a graça de Deus, o sangue do Calvário, você chega com ousadia diante de Deus. Amém. Confiado no sangue. E dizendo para Deus, estou aqui no nome de Jesus, pela justiça de Cristo, pelo sangue da cruz. Amém. Quando você faz isso, você agrada a Deus. Porque Essa você é a- trouxe o Cordeiro. Ouça, Trouxe essa o Cordeiro consigo. é a nossa oração todo dia, né, pastor? Cada momento. Falando em cordeiro, pastor, assim, a sensação de culpa que as pessoas têm
que não pode participar. A ceia, por exemplo, que é uma ordenança do Novo Testamento, né? Aquela sensação de culpa, de incapacidade, de que nunca está apropriado ou merecedor de tomar a ceia, né? É, dureza, né? Esse é um assunto também tão... Olha, se tem alguém me ouvindo e que vive nessa situação, o Senhor quer te livrar disso. Mas em muitas igrejas, não poucas, o dia da ceia é o pior dia. Pois é, o dia da condenação, né? É o dia da condenação. É o dia que o pau vai quebrar na sua cabeça. Entendeu? Eu não posso mentir se eu pequei ou não, senão eu vou morrer. E se eu comer o pão e beber o cálice em pecado, já tô condenado ao inferno ali, né? Ai de mim, né, pastor? Você vai morrer. Então as pessoas têm medo, porque elas acreditam mesmo. E tudo isso baseado numa interpretação equivocada de 1 Coríntios 11, onde a palavra de Paulo, né, diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si. Aí come e bebe condenação. Ele entende o indignamente como se fosse indigno. Entende? Indignamente é a maneira, é a forma, portanto é um advérbio. É a forma como você faz. Então Paulo está falando de pessoas que desrespeitam, que não têm reverência, que profanam ali aquele momento. Mas nenhum crente faz isso, não é verdade? Agora, se para tomar a ceia tivesse que ser digno, quem é? Quem é digno, meu Deus do céu? Porque só há um que é digno. Pelo menos nesse aspecto, só há um digno. É verdade. Só há um. Não tem mais ninguém. Você é muito amado, filho, mas você não é digno. E a palavra Entendeu? digno significa merecedor. 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 Então, quem é merecedor? Só Cristo foi merecedor. Porque só Cristo cumpriu todas as exigências de Deus. Então, nós temos aquilo que Cristo já mereceu para nós, né, pastor? Exatamente. Então, essa coisa de ficar com medo da ceia, dia de ceia tem que ser o dia de você vir para receber graça e perdão. Amém. É o dia em que o pastor deveria te contar o que aconteceu na cruz. Exatamente. E você voltar o seu coração e o seu entendimento de que o seu pecado foi cravado lá. E que você agora é perdoado. Aleluia. Né? Se você acredita que tem que confessar, confesse. Aleluia. Entendeu? Mas não confesse para implorar perdão. Não, o perdão já foi pago. Já está pago. A dívida já foi quitada. Mas muitos vivem debaixo de condenação e acusação. Por essa razão, tem muitos que sofrem com doenças. Por quê? Porque participam da ceia ou deixam de participar porque não discerniram o significado. Não sabem discernir o corpo e o sangue. Qual o resultado disso? Doenças. Ah, mas eu pensei que eu ficaria doente se eu tomasse indignamente. Então preste atenção, quando você também participa sem discernir, o resultado é doença. E nem sempre física, mas sempre vai resultar no corpo. Mas começa na alma, né? Que a condenação, a culpa produz estresse, produz medo, que vai produzir em você doenças psicossomáticas, que daqui a pouco vão baixar sua imunidade, você se torna vulnerável a uma série de doenças, mas tudo começou na condenação. Jesus poderoso. Na culpa. Pastor, não são raros os casos de pessoas que estão afastadas da presença de Deus por ter entendido errado sobre essa passagem e outras coisas. Exato. Essa coisa de você crer errado é um grande problema. É um grande problema. Alguém me mandou uma mensagem esses dias, recebo muitas mensagens, essa pessoa dizendo que ela estava preocupada porque depois que ela passou a orar mais, ela passou a ter mais guerra. E aí o pastor dela disse para ela que é assim mesmo. Quanto mais busca Deus, mais o diabo ataca. Eu fiquei pensando, esse pastor acabou de ensinar para as pessoas que têm cérebro que não é bom orar. Não é bom orar. Cuidado. É um problema. É um problema. Se você orar, o pau vai quebrar. Então eu vou deixar para pastor isso aí, entendeu? E ela estava falando isso a propósito de estar grávida. Aí ela diz, pastor, eu grávida, não estou vulnerável ao diabo. Eu falei, puxa vida. Então, se ele não puder levar no colo os bebês e as grávidas, vai levar quem? Os marmanjos? Então, não faz sentido essa história de que, porque agora eu estou grávida, não posso orar. Né? Se tiver um demônio, não posso repreender. Crença errada. Eu estou lembrando de uma coisa, só deixa eu falar enquanto estou lembrando. Você falou que gosta das histórias, né? Essa história verídica aconteceu na família da minha esposa. Então ela tem uma família grande, são 7 irmãos,
E todos foram criados dentro da igreja. E eles, a minha sogra era muito severa, muito austera, sem ser aparentemente austera. Ela parecia um cordeiro. Mas os filhos tinham muito temor, né? Então chegava no culto, ninguém podia levantar, eles tinham que sentar, né, no mesmo banco, porque era banco de madeira antigamente, todo o culto. E aí a minha esposa me contando que um dia eles vieram servir a ceia. E a ceia, antigamente, era servida em copinhos minúsculos de vidro. E uma irmã, Difícil de pegar, né? uma irmã foi pegar o copinho, escorregou e caiu. Ai, rapaz. Como era uma igreja pentecostal, a profeta levantou e falou o quê? Há pecado na congregação. Misericórdia. Aí a irmã, não, escorregou da minha mão, né? E a profeta insistiu, pecado, arrependei-vos. Todo mundo ficou tão perplexo com aquilo, tão chocado. Mas o mais engraçado é a atitude que os irmãos da minha esposa tiveram. Né? A partir daquela ceia, toda ceia, eles colocavam um pé para trás e pegava aquele cálicezinho com os 10 dedos da mão. Maior cuidado do mundo. É como se estivesse dizendo, quero ver o arcanjo que derruba. Quero ver quem vai tirar da minha mão. A profeta falou, o anjo bateu na mão dela. Ai, rapaz. Aí Vê acabou. que coisa. Jesus. Como é que você pode ir para uma ceia em paz nessa circunstância? Eu já ia de luva. Só pra Deus pegar o te quê? livre. Pastor, na verdade, a ceia deveria ser uma expressão, porque Jesus falou, façam isso em memória de mim. E Jesus deve ser a expressão do perdão eterno, né? Do perdão de Deus. E se torna a expressão de condenação. Da ira. Se torna a expressão da ira. Tá É um corretíssimo. grande desserviço ao cristianismo genuíno. Exatamente, que o cristianismo verdadeiro produz saúde mental. Bem, Mas quando vêm esses ensinos que saem do evangelho, eles produzem doença mental. Doença mental. muito ruim, é muito Eu sei que é triste chato isso. falar isso, mas se você for em qualquer clínica de repouso aí para pessoas com problemas mentais, uma grande parte, às vezes a maioria, são evangélicos. Mesmo. Por quê? Porque uma crença errada pode te levar até a loucura. Até a loucura. Misericórdia. Por exemplo, esses dias eu estava me lembrando de uma situação que aconteceu comigo tempos atrás, aqui na videira mesmo, uma irmã, que ela dizia que tinha um dom. E o dom dela era ver demônio. Eu falei, mas você não vê anjo? Não, eu vejo demônio. Eu falei, puxa vida, né? Boa pergunta. Você não Tudo vê bem, nada. não questiono que é um dom. Né? Aí ela dizia que o tempo inteiro ela estava repreendendo, guerreando, a guerra espiritual era constante. Porque ela via os demônios, né? Enquanto ela estava conversando comigo, ela ainda falou, tô vendo ali na árvore, 2 balançando a perninha. Eu falei, puxa vida. Eu falei, eu vivo realmente no outro mundo, porque... Eu não sei se ela está ficando doente, eu já estava, mas o fato é que ela depois entrou num estresse, numa estafa. E eu fiquei pensando, por que que deu essa estafa nela? Porque ninguém aguenta ficar consciente de demônio o tempo inteiro. Eu não estou dizendo que demônios não existem, não estou dizendo que não existem visões, pessoas podem ver sim, essas coisas todas existem, mas tenha muito cuidado com o ensino equivocado que coloca você em função da guerra espiritual o tempo inteiro. Existe guerra espiritual, mas a melhor maneira de você guerrear contra o diabo é ignorando ele Amém. e tendo consciência de Cristo. Amém. Amém. Isso é As poderoso. mulheres sabem disso muito mais tempo do que nós. É mesmo? O que que uma mulher inteligente faz quando ela passa na rua e um homem assovia para ela? Ignora. Ignora. A mulher inteligente. É verdade. A mulher tola volta e tira satisfação. O que você está fazendo? Essa mulher, quando ela faz isso, ela dá asa pro homem. Aí o cara fala, ela gostou. Ela gostou, é por isso que ela está fazendo isso. Essa dica é muito Mas boa. a maior parte das mulheres, elas ouvem a cantada e passa adiante. Esse desprezo deixa o homem no lixo. Desarma ele. Ele fica muito mal. Então, faz como as irmãs. Aprenda a ignorar o assovio do diabo. Aleluia. Que é isso? Isso aqui é uma aplicação. Muito boa. Eu vou dizer que eu estava pensando, a profeta disse, há pecado na congregação.
Pastor, não tem nenhuma profecia mais certa do que essa. Se alguém Pois é. dizer a pecado, é óbvio que vai Pois é, isso é uma coisa que não erra, né? Ué. Isso não tem erro. Se você levantar e falar, tem pecado aqui, eu sou o primeiro a falar, ó. Oh, Deus. É a razão do sangue do cordeiro, né, Deus. pastor? Pois é, O sangue foi derramado por qual isso. que é a dificuldade em ensinar sobre o sangue de Jesus, né? Claro que há dificuldade. O diabo não quer que você fale disso, não é? O diabo quer que você fique em função dele o dia inteiro, dando atenção para ele o dia inteiro. Cuidado com as crenças equivocadas. Oh, Deus, por isso é Nós muito vamos para um importante. rápido intervalo. Tem aqui uma participação por áudio também. E na volta, nós vamos comentar, pastora Luiz, na perspectiva da graça, uma notícia que acaba de sair de um censo religioso. E nós temos aqui a revista Veja, publicando que evangélicos devem ultrapassar católicos no Brasil a partir de 2032. Vamos comentar esse crescimento e algumas desacelerações na volta do intervalo. Isso é o Escola da Graça Cash. Não saia daí, se inscreva no canal do Pastor Luiz aqui no YouTube, já aproveita o intervalo para segui-lo nas redes sociais e a gente volta já. Em novembro de 2025, realize seu sonho de conhecer Israel com pastora Luísio Silva e pastora Márcia Silva, caminhando onde Jesus andou. Sua leitura bíblica não será mais a mesma, com uma experiência vivida presencialmente. E uma novidade, batismo no Rio Jordão para juvenis a partir de 12 anos. Garanta sua vaga pelo WhatsApp 62991878888 ou pelo site viabrasilturismo.com. De volta com Escola da Graça Cash, para você que nos assiste, nos ouve de todos os lugares, seja muito bem-vindo. Envia esse programa para alguém que está com dificuldades e quer perguntar algo para o pastor Aloísio, que está sempre conosco aqui às quartas-feiras. Eu recebo, inclusive, um vídeo de um dos ouvintes do Escola da Graça Cash, que é o Arthur, e ele vai perguntar o que Jesus pode fazer com o jovem. Vamos ouvir o vídeo. Olá, pastora Luiz. Meu nome é Arthur, eu sou da Videira Bueno, a sede, e eu teria uma pergunta para o senhor. Ultimamente, eu estou apaixonado por uma varoa da nossa igreja, da minha rede. Porém, eu não sei se esse sentimento é correspondido por parte dela. O senhor poderia me dar um conselho ou me ajudar? Arthur, quem sou eu para te ensinar essas coisas, né? Mas assim, em nome dos meus 60 anos de idade, da minha experiência, eu digo para você, seja uma pessoa prudente. Primeira coisa, faz uma curva de chegada. Não chega de uma vez, faz uma curva, você vai aproximando devagar. Se você vê que está aberto para você, o sinal está verde, aí você aborda. Mas se você vê que virou as costas para você, você acelera e vai embora. Amor, tem como ver sinais na moça, pastor? Então, é isso que eu estou dizendo. Você tem que fazer essa abordagem, essa chegada, essa curva de chegada, para você ver o que a moça sinaliza. Né? Se a moça tiver o interesse, dificilmente ela vai conseguir esconder isso. Então, ela vai mostrar de alguma maneira. E você vai entender a mensagem também. Agora, o que acontece com muitos jovens é que falta a eles essa prudência e eles acabam recebendo um não que afeta a autoestima dele desnecessariamente, porque ele poderia ter abordado de outro jeito, né? Bom, se você acha que essa abordagem é muito complicada, então você tem que usar de informantes. Não tem jeito. Essa estratégia é boa Tem que demais. usar de informantes. Então você tem que descobrir quem é a amiga dela, com quem ela anda, qual a célula dela, e você tem que mandar mensagem por, mensageiros. Então essa também é uma maneira, eu acho que faz parte desse momento, né? Mas quando você for conversar com ela, ensaia antes, né? Não seja aqueles garotos bobão que não sabem conversar. E aí, tudo bem? Quer dizer, O assunto não dura, né? o assunto não Mostre dura, né? firmeza, né, pastor? Seja com segurança. E ensaia antes alguns assuntos a você conversar, né? Se você quer fazer uma cantada, sabe, eu não sou contra cantada. Essa palavra cantada ganhou a conotação ruim por causa das pessoas desrespeitosas. Mas existem cantadas que são muito bonitas, não é? Eu me lembro... Um galanteio, né, pastor? Um galanteio, talvez seja a melhor palavra. Obrigado, Guilherme. Mas eu me lembro, né, que a Rainha Vitória, conta-se, ela não era assim, fisicamente, Favorecido. favorecida. Então, e um dia,
um nobre da corte inglesa, muito conhecido pelos seus galanteios, né? Ele ia ser atendido por ela. O que ela resolveu fazer? Só para ver como é que ele se sairia, ela chamou as moças, né? As damas de companhia mais bonitas e colocou ao lado dela. Uau. E aí mandou ele entrar. Na hora que ele entrou, aí a rainha falou para ele: você tá vendo aqui ao meu lado as minhas damas? E ele falou: majestade, como é que eu posso ver as estrelas com o sol brilhando diante de mim? Que é isso? Que isso. Arrasou, né? Arrasou. Até a majestosa rainha Vitória, né, teve que ceder ao galanteio. Então, um homem inteligente vai saber abordar, não é? Vai saber abordar. Rapaz, tem Essa que- abordagem é... Se você não sabe, procure quem sabe. Eu sou fraco para te ensinar. A moça, por exemplo, vamos imaginar que o rapaz também não seja muito favorecido. Porque a mulher olha beleza também, né? Sim, claro. Mas a mulher, ela é atraída, né? Se o homem é firme, é inteligente, tem um Isso. bom assunto, um Com bom certeza, papo, né? Com certeza, isso faz toda a diferença. Porque tem homem que ele é até bonitão, né? Você olha pra ele, né? Malhado, bonitão. Na hora que abre a boca, parece um troglodita, né? Uga, uga, uga. Ah, meu Deus, é duro, né? Não equilibra, né, aguenta? pastor? Tem que ser Quem equilibrado. não aguenta o negócio desse? Mas é o fato da vida. Se você investe 10 horas para fazer músculo, não sobra hora nenhuma para desenvolver o cérebro. Então você tem que remir o tempo. Agora, se você dividir o tempo, seu cérebro vai crescer, mas o músculo não vai ficar tão grande. Então, são escolhas que nós fazemos na É vida. porque a mulher, ela vai ficar de olho, acima de tudo, naquilo que lhe dá segurança. Ela vai ver a maturidade, se a conversa do cara tem nível de maturidade, tem intelectualidade, como você está falando também, tem o seu lugar, né? Porque ela vai querer casar com um camarada articulado, que vai dar futuro para ela, né, pastor? Mas pelo menos ela ri. É o mínimo. Que pelo menos ele fale alguma história engraçada. Você sabe, quando eu conheci minha esposa, que eu me interessei por ela, aí eu peguei e falei para ela: escuta, a minha turma hoje, a gente vai... Antigamente tinha um lugar chamado Manga Rosa, aqui em Goiânia. Ficava perto da Praça do Avião. Ah, é? Eu gostava dessa lanchonete lá. Era um lanche. O McDonald's da época. Sim. E aí eu falei para ela: olha, pessoal, vai lá para o Manga Rosa, você não gostaria de ir também? Ela falou: não, claro, vou. Aí quando nós chegamos lá... O senhor já estava namorando? Não. Tava nas curvas de chegada. Tava investindo. Aí ela falou: quero, né? Quando a pessoa fala que quer, mas eu falei que era a turma, né? Mas aí chegando lá, a turma não chegou. Aí estava eu, estava ela e ninguém mais, né? Golpe Aí baixo. ela falou: mas você falou que a turma vinha pra cá? Eu falei: não sei o que aconteceu. Não sei. Eles Por me quê? deixam sempre na Por mão. quê? Porque eu falei pra eles: ô, moçada, agora vocês dão licença. Ninguém apareça por aqui. Então ninguém foi. Foi só eu e ela. Mas aí foi bom que a gente comeu o sanduíche, conversou, E a ela- gente chegou. E o Chegamos senhor não logo. deixou ela sentir falta da turma. Não. Ela nem precisou da turma. Esse negócio é maravilhoso. Muito bom, muito bom. Pastor, agora tem um negócio. O senhor disse no meu casamento, eu tive o privilégio, pastor Luiz, ministrar meu casamento. O senhor falou assim: olha, o bom marido, ele faz a esposa rir. É verdade. E eu tenho, dia após dia, tentado investir nisso aí, criar um ambiente. Eu sempre brinco que a mulher nasce com um pequeno defeito, né? No gene do humor. É pequeno defeito. Então ela não consegue rir de muita coisa. Não. Então, homens começam a falar de flatulência, homens falam das coisas mais triviais e as mulheres ficam olhando com a cara de quem diz: meu Deus, Ontem esse eu vi povo é o quê? Ontem eu vi um videozinho desse do homem fazendo uma dança pro Dia dos Namorados para a esposa dele. E ele lá fazendo aquelas micagens, dançando e cantando uma música. E a mulher, a cara que ela olhava para ele. Esse idiota, o que esse idiota tá pensando da "O que vida? esse cara tá fazendo?" Então, eu falo que tem um pequeno defeito, né? Então, cabe ao homem sempre quebrar o gelo da casa, trazer um bom humor. O ambiente ficou tenso, né? Por alguma razão. É um dia em que as crianças estão dando trabalho e tem um estresse. Essa é a hora de rir. Então, o homem é que tem que ter essa iniciativa. Quando o homem é inteligente o suficiente para pensar nisso, eu penso que a mulher vai ser
bem-aventuradas. Se por acaso o mistério de Abraão, pastor, for revelado, porque os grandes homens de Deus tinham sempre esposas formosas, né? E sempre além da própria beleza. Isso tem alguma coisa espiritual, pastor? Você sabe, eu acho que deve ter. Eu acho que deve ter, porque o que você está falando realmente é verdade. Né? Se você olhar na Bíblia, as esposas dos homens de Deus são sempre qualificadas como sendo muito bonitas. Muito bonitas, né? Eu, graças a Deus, eu acho que eu estou nessa lista, eu acho que eu sou homem de Deus e Eu também. me deu o privilégio de ter uma mulher muito Pastor, bonita. eu vou falar uma coisa, professor, que eu já ouvi comentários que as esposas dos pastores da videira são todas bonitas. Glória a Deus. Eles dizem assim. Isso é um bom sinal. Aleluia. Alguém aqui já ouviu alguma brincadeira assim? E os maridos são uma benção. Não, tudo uma benção. Os maridos são todos abençoados, saudáveis. Glória a Deus. Vamos entrar na perspectiva da graça, que tem uma notícia, um censo recente, inclusive, realizado no mundo inteiro e no Brasil. Nós temos a publicação da revista Veja. Então coloca a notícia na tela para nós aqui no Escola da Graça Cast. A notícia diz o seguinte: evangélicos devem ultrapassar católicos no Brasil a partir de 2032. A revista Veja publica dizendo: população que se declara evangélica provavelmente ultrapassa o total de católicos aproximadamente em 2032, uma das duas religiões que fica em torno de 90 milhões de fiéis, de acordo com os últimos dados oficiais do país. Aproximadamente 22% de evangélicos contra 64% de católicos. Essa é uma alteração emblemática de crescimento. Essa informação não está precisa. Não, a informação não está precisa realmente aqui. A Veja O número de divergiu ali, né? evangélicos no Brasil é em torno de 26%. Um em cada 4 brasileiros é evangélico. 25%. Esse é o dado. Apesar que Goiânia discrepa disso aí, né? Não, se for olhar por capital, por estado, né? Aí as diferenças são grandes. Goiânia que ganha mais no número de evangélicos, né, pastor? Goiânia não é tanto assim. Goiânia tem 27%. Mas tem estados, por exemplo, como Rio de Janeiro, que é 30%, né? Rondônia, Roraima, chega a 32%, 33%. Então tem estados que tem mais que Goiás. Proporcionalmente, sim. Uau. Né? Então, esse é um dado interessante. Mas eu te interrompi. Pastor, nós só atualizando então, que realmente, eu estou até verificando aqui no portal, 26,9% da população de evangélicos. Isso. E um crescimento de 5,2%. Esse da Veja, então tá errado. De toda forma, pastor, o fato é que o crescimento dos evangélicos ele desacelerou relacionado aos últimos censos, mas não deixou de crescer. E tivemos uma redução também do percentual de católicos, apesar de ser a grande maioria ainda do nosso país. Bom, primeira coisa que a gente tem que dizer a respeito dessa notícia é que, graças a Deus, somos um país cristão. Amém. Então, somando o número de católicos com o número de evangélicos, você tem aí 90% do país Glória a Deus. que tem temor de Deus. Aleluia. Em alguma medida, de alguma forma, Amém. crê em Jesus. Sabe quem é o Deus verdadeiro, né, pastor? E creem na cruz. Porque mesmo, eu sei, os evangélicos sempre têm críticas, né? Restrições ao catolicismo, mas você tem que admitir que todo domingo na missa eles falam do sangue de Jesus. Aleluia. Todo domingo, Amém. sem exceção. Então, alguém que fala do sangue de Jesus, alguém que crê na obra da cruz, Amém. então não pode ser nosso adversário. Não é? Então pare de encarar, né, se você é evangélico, encarar o catolicismo como sendo seu adversário. Não é. Não é. São cristãos também, ok? Então a gente deve tratar isso com, vamos dizer, sobriedade. Então eu fico muito feliz por esse aspecto. Segunda coisa, você sabe, ser cristão não significa realmente ser nascido de novo. Cristianismo virou uma cultura. Muitas pessoas se dizem cristão, mas porque o pai, a mãe, os avós eram, e assim por diante. Isso vale para católico e evangélico. Então, eu não sei qual a porcentagem, isso obviamente nenhuma estatística vai ser capaz de nos mostrar, qual a porcentagem de gente realmente regenerada, nascida de novo. Mas eu creio, tenho meu coração cheio de expectativas de que seja a maior parte, não é? A maior parte. Mas o crescimento evangélico, ele é perceptível. Quando eu me converti, em 1978,
o número de evangélicos no Brasil era em torno de 5%. Muito Nossa. pouco. Era muito pouco. Na minha sala de aula tinha 60 alunos, tinha só eu e uma mulher, uma irmã, né, evangélico. Mais ninguém. Então, qualquer coisa que você fazia era assim excêntrico, exótico, porque assim, ninguém sabia nada a respeito de evangélico. Mas a partir da década de 80, 90, houve uma mudança dramática. Mudança dramática. Somente pelo movimento que teve da Universal, movimento das comunidades, depois, na década de 90, movimento das igrejas tipo Renascer, Bola de Neve, igrejas desse tipo. Então, houve um crescimento muito grande. E os evangélicos passaram a ser vistos como sendo um grupo assim, aceitável, né? E até porque somente esses grupos mais contemporâneos, né? Eles usavam rock, muitos deles tinham indumentária e cabelo semelhante aos grupos de rock do mundo. Então, isso produziu uma postura mais amigável, o que levou muitos a terem contato com as igrejas, com a mensagem, e foram salvos, né? Glória a Deus por isso. Então, até 2010, o ritmo foi muito grande. Sim. De 2010 para 2022, quando foi agora o último censo, houve uma diminuição, mas continuamos crescendo. Sim. Mas houve uma diminuição. E essa diminuição, ela é principalmente nos últimos anos. Nos últimos anos. Por que que tem havido essa diminuição? Eu acho que vários fatores. Primeiro, o fortalecimento da própria Igreja Católica, porque o crescimento dos evangélicos implica numa diminuição do número de católicos, né? Isso. O proselitismo é sempre com católico, quase sempre com católico. E aí o que acontece é que o último Papa, ele fez um bom trabalho. E ele levou os padres a uma postura mais pastoral. A cuidar mais do rebanho, visitar as Na verdade, pessoas. foi uma reação ao crescimento do evangélico, né, pastor? E é justo, ele tem que fazer isso mesmo. Né? E depois, quando ele partiu, né, o sucessor dele agora, a história dele é pastoral. Ele era missionário no interior do Peru durante 25 anos. Então, a abordagem vai ser a mesma, vai continuar a mesma ênfase. E olha, isso faz toda a diferença. O padre que é visto só lá no altar é uma coisa, mas aquele que vai na sua casa, que te visita, que vai no hospital te ver quando você está doente, você se sente e fala, eu sou católico mesmo. porque Convenhamos, o né, padre tá pastor? Qualquer padre, ele é muito respeitado na comunidade, né, cuidando. pastor? Aí deve ser, né? Deve ser. Deve ser respeitado. Aí o que acontece? Isso, obviamente, vai diminuir. Sim. Então, mas eu honestamente acho isso é ótimo. Isso tem que acontecer mesmo na Igreja Católica. Por outro lado, eu creio que no meio evangélico tem tido um problema sério nos últimos anos, que é o abandono da mensagem central do evangelho por outras coisas. Então, você tem pastores que pregam política, e tem pastores que acreditam que a missão da igreja é mudar o Brasil politicamente, né? Que é Eleger um presidente. eleger um presidente evangélico. O dia que tiver um presidente evangélico, esse país agora Vai ser curado. Então, assim, são todas coisas infantis, mas que produzem uma distração. E de forma que a mensagem não é pregada. O que é pregado é uma visão ideológica, política. Infelizmente, muitos púlpitos se tornaram assim. Uma segunda tendência dos coaches. Então, essa influência dos coaches nos últimos 5, 6 anos dentro das igrejas é muito grande. Muitos pastores se tornaram coaches. E a pregação deles aos domingos é uma pregação de autoajuda, baseada apenas em métodos para a pessoa mesmo superar-se, né? Aprimorar-se, ter a melhor versão de si mesmo, mudar o mindset. É uma canseira. Pastor, e não se fala de fé, não se fala de Calvário. Não. É o abandono do Calvário, né? Pelo contrário, né? As pessoas, eles ficam dizendo, não fica pensando que Deus vai fazer um milagre com você aí de braço cruzado. Quer dizer, eles estão o tempo inteiro diminuindo o sobrenatural, claro, porque é a pessoa que tem que fazer, mas isso não é evangelho. Eu não estou dizendo que é ruim, nada disso é ruim, mas você sabe, o bom é inimigo do excelente, inimigo da verdade. Então, essas duas coisas eu percebo que tomaram muito espaço, né, no meio evangélico. Uma terceira tendência que eu vejo são as pregações muito almáticas, muito voltadas para tocar nas emoções.
O alvo é que a pessoa sinta alguma coisa. Então, são sempre histórias muito melosas e apelos muito apelativos, com perdão da redundância. Isso também é muito ruim. Sim. Porque as pessoas se sentem manipuladas. E depender da emoção é uma coisa perigosa, pastor, porque Com tem dia que certeza. você sente e o dia que você não sente, parece que ele vem sempre. Tá sempre lá. Não tem jeito, ninguém consegue sentir o tempo inteiro. Né? Eu sou apaixonado pela minha esposa, mas não é todos os dias do ano. Tem dia do ano que eu não sou apaixonado. Mas nesses dias que eu não estou apaixonado, eu mudo alguma coisa? Não. Por quê? Porque é assim, amor é uma decisão. Amém. Né? Amém. É uma decisão, não é uma sensação, não é uma emoção. Mas eu vou te ser franco, muitas igrejas são viciadas em sentir. É um negócio assim, viciante. Então, todo culto, a pessoa tem que ser levada ao pranto. Se ela não chorar copiosamente. Ao êxtase. Ou rir, né? Que também tem isso. Hoje em dia, muitos públicos se tornaram stand-up. Eu não sou contra chorar, nem sou contra rir, não sou contra você querer o melhor para o Brasil, nem estou contra essas técnicas de coach, mas é porque existe algo superior, que é a mensagem do Evangelho. Amém. Amém. Entendeu? Então eu não tenho que ir para o culto com o objetivo de fazer alguém rir, nem chorar. Eu tenho que ir para contar para ele a mensagem. Esse é o meu chamado. Amém. Contar para ele a mensagem. Então, eu acho que isso tem diminuído, ou feito com que diminua o crescimento evangélico, mas que ainda continua acontecendo. Pelas projeções, você estava dizendo aqui, se a velocidade tivesse mantido de 2010 até 2022, então, daqui a 7 anos, os evangélicos seriam maioria no Brasil. Agora, mantendo-se essa velocidade de crescimento, realmente só vai acontecer em 2049. Se esse novo ritmo se mantiver. Poxa, mas aí muda muito, hein, pastor? Porque caiu muito. Sai 32. Porque caiu muito, mas continua crescendo. Então, mas nesse intercurso de tempo, né, pastor? Só se acontecer algo que mude essa velocidade. um avivamento, por exemplo. Né? Um avivamento. Se tiver um avivamento, uma obra soberana de Deus grandiosa, as coisas podem mudar. Sim. Avivamento não vem sem crise, pastor? Avivamento, o senhor acredita? Olha, a gente está mudando agora, né? O nosso tópico. Avivamento é um assunto complexo. É um assunto complexo. Mas a gente acho que não está mudando porque velocidade do crescimento do evangelho, que é avivamento, né, pastor? É porque tudo depende do que a pessoa entende pela palavra, né? Então, tem muitas pessoas que entendem avivamento como sendo uma coisa assim, meio mágica. Entendeu? As pessoas vão entrar no prédio da igreja de joelhos chorando. Mas sem ninguém pregar, mas Paulo diz, como crerão se não ouvirem? Pastor, Entendeu? eu creio. Não, sem ninguém falar, elas vão vir, né? Os anjos vão fazer. E aí, assim, esse conceito é um pouco romântico, místico, né? Idealizado, e acaba sendo um problema. Não é? Mas eu creio que o verdadeiro avivamento é resultado de você compreender plenamente o evangelho. Amém. Amém, amém. Por Entendeu? isso é que eu comento que às vezes as pessoas não dizem e às vezes não percebem. Mas o que nós experimentamos com o ministério, eu tenho dito isso, para mim é um avivamento. Por quê? Olha quantas igrejas foram abertas, olha no último batismo mundial nosso, quase 25 mil a 30 mil pessoas batizadas. Se isso não é avivamento, eu não sei o que é. Porque as vidas estão convertendo, as vidas estão nascendo de novo. Eu também concordo com você. Mas você sabe, eu não gosto muito de falar essas coisas. Eu prefiro que outros falem a meu respeito. Não, sim, melhor. Entendeu o que eu estou dizendo? Sim, sim. Sabe? verdade, isso- É porque se a gente mesmo fala que nós estamos no avivamento, acaba sendo uma propaganda. Aí as pessoas vêm com esse conceito idealista, chega aqui e fala, não estou vendo isso. não tô. Entendeu? Não, eu só que eu talvez aqui não seja o lugar para eu falar, porque eu realmente tenho falado isso no nosso meio, né? Amém. Não, aqui é o nosso meio. E assim, quando Pedro profetiza, né, pastor, em Atos 2, ó, o que vocês estão vendo, foi predito pelo profeta Joel. Mas ali não foi, assim, definitivo e conclusivo, né, pastor? Não foi. Porque o avivamento, ele tem tópicos, né, em épocas que ele dá aquela acelerada e ele cresce
e a igreja multiplica, o evangelho depois dá uma arrefecida por um motivo ou outro, como o senhor narrou muito bem aí, né? Normalmente a geração seguinte é que é o grande teste. Sim. É Continuação, né, pastor? A geração seguinte, Sim. aquela que herda. Então, se formos bem-sucedidos em ensinar os nossos filhos, em transferir isso para nós. transferir o mesmo coração, o mesmo encargo, as coisas continuam. Caso contrário, a tendência é a morte. Muitas igrejas que experimentaram avivamento no passado, hoje são igrejas mortas. Continuam aí, mas não tem mais vida. Viu, pastor? Ao que eu lembro o senhor falar em 97 ainda, sobre a igreja que estava começando, aí começou a videira em final de 98, início de 99, né? 25 anos atrás. 26, né? Tá indo para 26. Mas o senhor falava assim, eu não quero ser líder de uma igreja ou de um mover que começa, ele dá aquela acelerada, aquele aquecimento, aquele fogo, aquele mover, e depois ela arrefece rapidamente. O senhor citava o movimento do John Wesley, né? Que foi um mover de 100 anos, né, pastor, se eu não estiver enganado. Sim, é considerado, né, o avivamento metodista como tendo durado 100 anos, por causa da ênfase no crescimento e observando o crescimento como critério. Então, de fato, isso aconteceu. Então, mas você vê... Foi longo, né? 100 anos é um século. É, muito longo. Então, nós temos que ir mais 75 anos para alcançar. Agora, tem outras pessoas que nem creem em avivamento dessa forma como nós estamos falando. Por quê? Porque o ensino de Efésios, capítulo 2, verso 1 ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Amém. Então, se ele já nos deu vida, já fomos avivados. Exatamente. Entendeu? Recebemos essa vida. Essa é a essência do avivamento, está então, explicado. O que precisamos hoje é aprender a fluir nessa vida, viver dependendo dessa vida, não é? Sermos cheios dessa vida. E mas gerar você já essa é vida. vivo, você já está vivo. Amém. Né? Porque você nasceu de novo. É uma vida, né? É a palavra que fala, né? É um espírito vivificante. Esse espírito vivificante é o que influencia o outro a se converter, pastor? Com certeza faz diferença, mas o que influencia é que a fé vem pelo ouvir. Então, quando as pessoas se dispõem a falar, testemunhar aquilo que estão vivendo pelo poder do evangelho, o outro ganha fé. O outro fala, eu quero isso também. Ontem, quando por acaso eu estava com um irmão, fui trocar um presente que eu ganhei, ele era um dos vendedores da loja, e ele me testemunhando, né, do último jejum, que a mãe dele não era evangélica, e ele então estava orando por um milagre, que ele precisava de uma causa na justiça, que ele estava precisando de receber algo do INSS. E aí ele falou para a mãe dele, vamos orar, eu vou colocar, Deus vai fazer. E a mãe dele, muito cética, né? Muito cética, falou para ele, então coloca o meu também, eu tenho uma causa aqui. E o que aconteceu? No último dia do jejum, ele orou e falou, hoje é o dia da bênção de Deus. Aleluia. Impressionante mesmo. Meu Deus. Veio uma ligação para ele, dizendo que o processo dele tinha sido lá aceito, ele tinha que ir lá para receber. Uau, No que último bênção. dia. No último dia. E alguns dias depois, a mãe também, ela recebeu a causa. E aí ele me contando que ela agora se abriu, que ela ficou com a pulga atrás da orelha. Olha, Ela falou, puxa vida, mas olha acontecer que dois, que coincidência é essa, né? Então, ela já se abriu para ouvir o que ele tem a dizer. Né? Hoje já está aberta a vir no culto, a participar de uma reunião. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Então ele contou, Deus faz, Deus opera, quer fazer na sua vida. E nós precisamos de irmãos que façam isso. Verdade. Ele liberou a palavra, até a mãe que era incrédula, né? Isso que é graça, né, pastor? Deus atropela até o incrédulo, o ateu, e alcança ele. Deus Porque ele é incrédulo, mas não é tão incrédulo. Por quê? Porque a pessoa... Ele nem sabe que crê, né? Põe esse pedido meu também aí. Também. Mas Deus é tão bom que ele fala, pode colocar. Põe o seu pedido. A bondade de Deus é muito grande. Não é verdade? É verdade. Mas é óbvio que o filho também tem uma participação importante. Né? O coração dele realmente é incendiado. De intercessor. Tem então pra gente finalizar o Escola da Graça Cash hoje, vamos caminhando pro final no bloco Isso Tem Graça.
a pergunta do Armindo Vasconcelos. Ele diz aqui, pastor Aloysio, uma dúvida que eu sempre tive. A Bíblia nos mostra Jesus muitas vezes sério e firme, até confrontador, especialmente nos evangelhos. É possível imaginar Jesus sorrindo, pastor? O Armindo está dizendo aqui, ó, ele era uma pessoa alegre? Existem sinais nas escrituras de que Jesus expressava alegria ou bom humor no convívio com os discípulos? Ou será que essa é uma ideia que nós projetamos com base em como gostaríamos que Jesus fosse? É porque é a mente legalista, né? A mente legalista, ela precisa de um Deus austero, de um Deus severo, que não, a palavra bom humor não existe, né? Quando se refere a Deus. Infelizmente, essa é a maneira como o crente legalista, religioso, vê o Senhor. Mas é óbvio que o Senhor era alguém agradável, né? Cheio de vida. As pessoas ficavam fascinadas em ouvi-lo. E com certeza elas riam em muitos momentos. Agora, a Bíblia não é livro de comédia, é livro de vida. Mas eu consigo imaginar Jesus, por exemplo, dizendo, vocês aí que coam o mosquito e deixa passar o camelo. Quer tirar o cisco no olho do outro e tem uma trave no seu. Se você não acha isso engraçado, eu acho. Colocado no ambiente ali em que os fariseus estavam fazendo, a multidão vibrava. Entendeu? Tem uma alegria envolvida, né? A Bíblia fala em vários lugares que Jesus exultou. Né? Quando os discípulos voltaram ali em Mateus 10, eles voltaram contando que os demônios se submetiam, né? E foi pregado o evangelho. Aí o que a Bíblia diz? Que Jesus exultou. É porque isso é uma palavra muito rebuscada, ninguém sabe mais o que significa, mas exultar significa pular de alegria. Oxa. Aí você consegue imaginar o Senhor Jesus pulando de alegria? Mas foi isso que aconteceu. Uma outra evidência que eu sempre gosto de mencionar são as crianças, né? As crianças são um grande sinal. Você não vai ver criança pulando no colo de gente com a cara amarrada, entende? Crianças, elas sabem muito bem quem é aberto ou não. Então, quando chega alguém que brinca com elas, que é afetuoso com elas, elas se abrem. Mas se você chegar com a cara amarrada, elas correm de você. Fácil. Crianças são honestas. E a Bíblia fala que as crianças vinham para Jesus, né? Isso aconteceu ao ponto dos discípulos repreender, né? Falando, não, sai para lá, molecada. E Jesus repreende os discípulos. Fala, não, deixa eles virem. Deixa eles virem. E por que estavam indo? Porque Jesus é assim. Aleluia. Havia um sorriso na sua face. Caso contrário, as crianças não iriam. Então, é muito importante você aprender a ler a Bíblia, o Evangelho principalmente, tentando visualizar a cena, que tem uma cena envolvida. E sempre questione a sua visualização. Quer dizer, eu estou vendo da maneira certa, eu estou vendo na ótica apropriada, na ótica da graça, do amor de Deus. Então, se Cristo era gracioso, ele também era bem-humorado. Porque é uma coisa que eu aprendi a respeito da graça. Você fica mais leve. Amém. E quem é mais leve é mais bem-humorado. Pastor, acho que cabe muito esse texto que está, acho que aí autentica tudo de bom que o senhor falou aí a respeito da alegria de Jesus. É tão bom ouvir que Jesus, né, ele era feliz, ele era exultante, né? Bem-humorado o tempo inteiro, né, pastor? Sim, porque, veja, Paulo diz, alegrai-vos sempre. Jesus cumpriu isso? Cumpriu. Lá em Hebreus diz que ele recebeu unção de alegria mais do que todos os seus irmãos. Poxa. Então, veja, unção de alegria é muito mais do que bom humor. É um negócio muito mais exultante. Então, a Bíblia fala isso também a respeito do Senhor. A Bíblia, é claro que o Senhor louvou a Deus, cantou ao Senhor, que ele exaltou o Senhor. Como é que você pode louvar a Deus com a cara amarrada? Não tem cabimento isso, né? Jesus falou para os discípulos em João 15:11, né? Eu tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha aí. Então, veja, ele quer alegria. Então, não tem alegria sem sorriso, né? Não tem. Você precisa de algum momento sorrir, contar alguma história engraçada. Não para diminuir ninguém, nem para expor coisa alguma, mas apenas para rir junto, né? E é maravilhoso quando você pensa no Senhor nunca condenando o pecador, né? Para aquela mulher adúltera, eu não te condeno.
Né? Vai, não peques mais, eu não te condeno. Ele podia condenar, porque ela era adúltera. Mas ele falou, eu não te condeno. Quer dizer, o Senhor nunca, você pode ler nos evangelhos, ele nunca tem uma palavra de condenação para os pecadores. Mas os fariseus, o pau quebra, realmente. O pau quebra. Aí você fala, então você está querendo dizer que Jesus é só essa pessoa dócil. Não, Jesus também era muito firme. Ok? Você precisa, por isso que o equilíbrio do evangelho é importante. Como é que o Senhor lidava com o fariseu, aquele que achava que merecia a bênção de Deus, que era mais santo do que os outros? O Senhor chamava eles de raça de cobra venenosa. Meu Deus. Chamava eles de sepulcros pintados de branco. Isso aqui é uma exortação. Entendeu? Então, isso não é uma coisa leve, é uma coisa difícil. É talvez por isso eles também diziam que Jesus expulsava os demônios pelo espírito de Beelzebu. Então você vê que a conversa com os fariseus era no outro nível. Né? Não é um nível agradável. Agora, você que está me ouvindo, você não é um fariseu. Seu coração é para o Senhor. Então, a ira do Senhor vai ser reservada só para aquele dia. Aquele dia, o dia do juízo. Mas esse dia não virá para você mais, porque você creu em Cristo. Você foi salvo da ira. Olha que maravilha. Glória a Deus. Isso é glória, né, pastor? Essas séries, pastor, que são hoje gravadas, The Chosen, elas mostram um Jesus diferente, porque geralmente quando a gente, sem imaginação, lê a Bíblia, né? Dá para entender um pouco melhor as passagens se a gente pegar uma série ou outra para assistir, né, pastor? Não tenho dúvida que essas séries, de alguma maneira, elas ajudam. Tenho minhas dúvidas, né, sobre a correção do ensino. E a fidelidade. E a fidelidade também, porque a licença poética é exagerada. E aí acaba acontecendo coisas muito esquisitas. Muito esquisitas. Eu não vou mencionar nada aqui, mas esteja alerta. É só um entretenimento. Não encare isso como um ensino na sua vida. E muitos encaram, né? Eu acho que uma maneira muito legal de você também visualizar o evangelho é você ir a Israel. Quando você vai a Israel, você vê o lugar, né? Aquilo ajuda você a imaginar a cena. E você imaginar da maneira certa vai gerar fé no seu coração. Glória a Deus. Estamos chegando ao final de mais um episódio de Escola da Graça Cast. Para quem fica sempre perguntando como participar, aqui vão duas maneiras. A primeira, você tem que seguir o nosso pastor nas redes sociais e por lá enviar mensagens. Então segue no Instagram o nosso pastor, @Aloísio A. Silva, e no YouTube você tem que se inscrever aqui embaixo no canal do pastor Aloísio. No mais, aqui no culto de celebração, nós temos uma equipe que está gravando perguntas com irmãos. Se você quiser fazer um vídeo perguntando para o pastor, vem ao culto de celebração aos domingos, chega mais cedo que a gente vai com certeza participar, colocar você para perguntar para o pastor. No mais, quarta-feira que vem tem mais conversa com o pastor Aloísio. Pastor, sempre uma alegria estar com o senhor aqui. 1 hora que são 20 minutos, porque conversa assim não é... Como você diz, todo dia a gente gasta um tempo aqui, mas todo tempo é pouco. E eu tenho certeza que o povo fica até com raiva, pastor, porque tem muita gente querendo perguntar, mas não dá para colocar todo mundo. Não mas tem jeito. tempo para isso, né, pastor? Até que Jesus volte, nós estamos aqui. Aleluia, temos muito tempo. É sempre uma alegria participar, compartilhar da palavra de Deus, da verdade do Evangelho da Graça, e fazer isso com alegria, com leveza, sem condenação, sem acusação, lembrando sempre do perdão completo que nós recebemos. Amém. Então, quando você vir participar ouvindo o nosso podcast, venha para receber isso. E a nossa intenção é que ao final você sinta essa leveza no seu coração. Aleluia! Muito obrigado a todos que participaram. Pastor Luiz Rigonato, até o próximo. Até o próximo, Guilherme. Eu digo isso, pastor, com verdade. Cada momento desse, né, pastor Marcos Mota? Exatamente. É sempre uma aula de um seminário de nível elevado. Uma grande bênção. Uma riqueza preciosa. Aleluia. Pastor Marcos Mota, nós testificamos disso, né, pastor? Quanto mais a gente pergunta para o pastor Luiz, mais Deus vai multiplicando a riqueza da vida dele e a gente vai recebendo, né, pastor? Exatamente. E isso é muita graça. E eu estava pensando, tanto que é maravilhoso, cada vez que a gente senta com o pastor Aloísio, é que a graça é manifesta, pastor, que a gente sempre está alegre e recebendo, e a gente não cansa. Quanto mais estamos juntos, mais ouvindo o Senhor, mais ouvindo a mensagem do Evangelho, mais a gente é leve, né? E continua aí na
sempre na perspectiva de termos a edificação do Senhor através da palavra de Deus. Aleluia. Pastor, só para dizer, perguntar para quem sabe muito é bom demais. E o senhor gastou uma vida estudando a palavra, por isso que é tão bom a gente sentar aqui e gastar a vontade de perguntar. Senhor Jesus continue enchendo o senhor de tanta sabedoria a cada dia. Ouvinte, que bom que você estava aqui. Semana que vem, quarta-feira, estamos de volta. Um abraço.